A concessionária de carros reluzia sob o sol da tarde, um monumento a promessas vazias. Brenda, com a mão no braço do vendedor, riu um pouco alto demais enquanto apontava para um SUV novo e brilhante. "O John vai cuidar da entrada, não é, querido?", disse ela, com os olhos me desafiando a protestar. Fiquei ali parada, uma dor incômoda se espalhando pelo meu peito, enquanto o vendedor sorria com um brilho predatório nos olhos. "Bom rapaz, Brenda, você merece o melhor." Há 7 anos, cheguei a esta casa alugada nos arredores de Omaha, um engenheiro tranquilo vindo das planícies, trazendo consigo apenas meu emprego estável e um senso de dever. Passei 7 anos ali, dando a Brenda e seu filho, Kyle, um porto seguro, algo que se assemelhava à estabilidade. A casa não tinha nada de especial, apenas mais uma casa de 2 andares em uma rua sem saída, mas era o lugar de que eles precisavam. Lembro-me dos olhos de Brenda no primeiro encontro, uma espécie de resignação cansada pairando em seu olhar. Greg, seu ex-marido, a havia deixado com Kyle, de 10 anos, e uma pilha de contas que soterraria uma pessoa menor. Senti uma pena silenciosa por ela naquele momento, a sensação de que ela só precisava de um homem confiável para ajudá-la a se reerguer. Eu pagava tudo: o aluguel mensal, a conta de luz, as compras que se acumulavam na despensa. A mensalidade da escola particular do Kyle era sempre minha responsabilidade, uma despesa que eu nunca questionava. As roupas da Brenda, os sapatos novos do Kyle, até as férias essenciais, que ela insistia que precisavam tirar na Flórida ou nos lagos de Minnesota. Eu cobria tudo. Meu salário entrava e ia embora, mantendo a vida deles funcionando sem problemas. Eu não era marido, nem exatamente padrasto. Eu era o provedor. Esse era o título que eu tinha conquistado. Um entendimento tácito que pairava no ar entre nós. Um rótulo imposto sem qualquer afeto ou gratidão. Muitas vezes me sentia como um caixa eletrônico ambulante, um dispositivo que eles usavam, tratado com uma espécie de desprezo silencioso e velado que eu tentava ignorar. Kyle, agora com 17 anos, não era mais o mesmo garoto vulnerável que eu conhecera. Ele havia se tornado um adolescente alto e magro, com movimentos soltos e descuidados, um reflexo da própria natureza indiferente de Brenda, mas com uma camada adicional de arrogância prepotente. Lembro-me de estar sentada com ele em sua cama, seu rostinho manchado de lágrimas depois de mais uma discussão com a mãe sobre Greg. "Não, Kyle, eu estou aqui para ficar", eu lhe disse, com a mão em seu ombro. "Você pode contar comigo." As palavras soavam vazias agora, como moedas velhas na minha boca. Nossa conexão havia se deteriorado lenta e sutilmente. Os abraços constrangidos e agradecidos se tornaram menos frequentes, substituídos por grunhidos quando eu perguntava sobre o seu dia. Minhas perguntas sobre a escola eram recebidas com encolher de ombros ou desculpas constantes. Sempre alguma razão pela qual ele não podia falar. Por que precisava ir? O espaço entre nós aumentou, um abismo silencioso crescendo a cada ano que passava. Certa tarde, cheguei em casa mais cedo do que de costume, o ar primaveril ainda fresco. Ouvi vozes vindas do quarto de Kyle, a de Brenda sussurrada, mas distinta. "Só peça desculpas ao John", ela dizia, as palavras ecoando pelo corredor. "Aí você pode ter seus privilégios de jogar de volta." Era sempre sobre os jogos. Era sempre sobre eu ser o obstáculo, então a voz de Kyle, cortante e desdenhosa, disse: "Ele não é meu pai de verdade. Ele não pode me dizer o que fazer." Meus passos pararam. Fiquei paralisada perto da porta da cozinha. A resposta de Brenda, proferida com um suspiro que expressava mais irritação do que correção, cortou o silêncio da casa. "Porque ele paga por tudo, Kyle." As palavras pairaram no ar, uma constatação fria e precisa que me deixou mais atordoada do que qualquer insulto poderia. Algumas semanas depois, a gota d'água. Cheguei em casa ainda mais cedo, uma reunião com um cliente cancelada em cima da hora. A porta da garagem bateu com força atrás de mim, minhas chaves tilintando enquanto eu caminhava pela casa silenciosa. A voz de Kyle, vinda do quarto dele, me fez parar no meio do caminho. Ele estava ao telefone com um tom cheio de bravata. Cara, ela acabou de dizer o que quer. Ele vai me comprar um carro novo, o idiota." Houve uma pausa, depois uma risada rouca. Um completo otário. Fiquei imóvel no corredor com a sacola de compras ainda na mão. Uma raiva silenciosa e gélida começou a crescer em meu peito, constante e implacável, como o vento invernal das planícies. 7 anos. 7 anos trabalhando, pagando, tentando construir uma base. Não significava nada.
Vi o lampejo da pequena mão de Kyle na minha enquanto o ensinava a andar de bicicleta. Seu grito de alegria quando lhe comprei uma guitarra elétrica. As longas noites que passei ajudando-o com um projeto de ciências. Tudo agora manchado, reduzido ao preço da generosidade de um idiota. O jantar daquela noite foi silencioso. Brenda divagava sobre o seu dia, sobre as cortinas novas que vira na Target. Kyle beliscava a comida, lançando-me olhares furtivos. Cortei meu bife com precisão deliberada e controlada, cada movimento lento e exato. O tilintar do garfo contra o prato de cerâmica era o som mais alto da sala. Então eu falei: Kyle. Minha voz era baixa, rompendo a fina camada de normalidade. Eu te ouvi no telefone hoje, você me chamou de otário? Brenda inclinou-se rapidamente para a frente, a mão a tremular perto do braço de Kyle, um gesto familiar de proteção. John, ele é só um adolescente. Não leve para o lado pessoal. A sua voz era suave, carregada de uma compreensão adquirida, como se eu fosse o que estivesse a exagerar. O padrão de sempre. Sempre a desviar o assunto. Sempre a minimizar. Meu olhar não se desviou de Kyle. Cala a boca, Brenda. As palavras não foram gritadas, mas atingiram-na com uma força silenciosa que a silenciou instantaneamente. Ela estremeceu, a boca se fechando, a mão se afastando da borda da mesa. Voltei-me para Kyle, que agora segurava o garfo com força, os nós dos dedos brancos. Sou um otário, Kyle? É isso que eu sou para você? Minha voz era calma, quase impassível, rompendo o silêncio pesado. Kyle finalmente ergueu os olhos, com uma faísca de desafio no fundo deles. Ei, não fale do meu pai. Sua voz era um rosnado baixo, uma reação tentando traçar uma linha que eu já havia cruzado. Um tremor me percorreu, não de raiva, mas de uma certeza fria e sólida. Minha voz se elevou, não em tom, mas em força bruta, como um trovão vindo de longe. Vou dizer o que eu quiser. Você acha que esse telefone que você está segurando caiu do céu? Que esse novo console de videogame no seu quarto simplesmente se materializou do nada? Fiz uma pausa, deixando o silêncio me oprimir. Você acha que a internet na qual você perde horas, a eletricidade que ilumina esta casa, o teto sobre sua cabeça que seu verdadeiro pai se recusou a lhe dar, simplesmente aparecem por mágica? Cada palavra era uma pedra cuidadosamente colocada, construindo um muro inescapável ao seu redor. Brenda estendeu a mão, roçando-a timidamente no meu braço, o rosto pálido. John, por favor, você está humilhando-o. Retirei o braço num movimento rápido e deliberado. Meu olhar desviou-se para ela. Depois voltou para Kyle. O canto da minha boca se contorceu num sorriso amargo, uma paródia de sorriso. Humilhação? Humilhação é o que eu sinto todos os dias nesta casa. Virei-me completamente para Brenda, meus olhos fixos nos dela. Você o criou para ser um parasita mimado, Brenda, com medo de que ele gostasse menos de você se você agisse como uma mãe de verdade. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente, não de remorso, não de uma compreensão repentina, mas de uma autocomiseração familiar e lacrimosa. Como você pode dizer isso depois de tudo o que passamos juntos? Sussurrou ela, com a voz embargada. Eu pensei que você nos amasse. Amor? A palavra tinha gosto de cinzas na minha boca. Fazia tanto tempo que eu não sentia nada parecido com amor por ela, por esta vida. Recostei-me ligeiramente na cadeira, a faca de bife ainda na mão, minha voz voltando àquele tom baixo e calmo de sempre, como se estivéssemos falando do tempo. Você pensou errado, Brenda. Fiz uma pausa, deixando a implicação penetrar. Assim como você pensou que eu nunca descobriria sobre o Gary. O rosto de Brenda empalideceu. Sua fachada, cuidadosamente construída, rachou e se despedaçou. Seus olhos, ainda cheios de lágrimas, se arregalaram em uma nova onda de pânico. Gary? Do que você está falando? Isso é mentira, John. Sua negação foi imediata, desesperada. É mesmo? Encarei-a, sem pestanejar. O celular descartável que você escondia debaixo do colchão. As mensagens que encontrei, cheias de emojis de coração e planos de nos encontrarmos. Os recibos do Hotel Marriott de Omaha, guardados na sua bolsa velha, cuidadosamente dobrados. Enumerei tudo, cada prova um fato frio e irrefutável. Kyle ficou ali sentado, completamente atônito, virando a cabeça entre nós, o garfo batendo no prato. Levantei-me lentamente, arrastando a cadeira para trás com um ruído que ecoou no silêncio repentino da sala de jantar. Minha voz era totalmente desprovida de emoção, uma declaração fria. Acabou, Brenda. Vocês duas estão fora da minha casa. O rosto de Brenda, que um instante antes estava pálido de pânico,
agora estava vermelho de uma fúria desmedida. Você é um homem controlador e ciumento, John. Como ousa vasculhar minhas coisas? Sua voz se elevou, estridente, tentando distorcer a narrativa, me fazer parecer o vilão. Você sempre foi assim, tentando me possuir. Kyle, que observava tudo atônito e em silêncio, agora parecia completamente perplexo. Seus olhos oscilavam entre o rosto enfurecido de sua mãe e minha expressão calma e inabalável. As evidências do caso eram inegáveis, mas a lealdade à sua mãe, mesmo em meio à fúria dela, parecia atraí-lo. Levantei a mão, um gesto pequeno e desdenhoso. Não importa, Brenda. A única coisa que importa é que vocês duas têm uma semana para encontrar uma nova solução. Depois disso, todo o apoio financeiro acaba. Completamente. Minha voz era plana, ecoando com uma firmeza que não admitia contestação. Sua tática mudou instantaneamente. A fúria se dissipou, substituída por uma impotência calculada. Sua voz suavizou quase um sussurro. John, por favor, você sabe que eu não tenho para onde ir. E o Kyle, você sempre foi tão generoso. Você não nos abandonaria assim, não depois de tudo o que aconteceu. Ela tentou alcançar minha mão novamente, mas eu a mantive unida à minha frente. A generosidade tem seus limites, declarei, mantendo o olhar firme. Sua traição e a falta de respeito de Kyle são os motivos, Brenda. Não minha generosidade, mas suas escolhas. Kyle bateu com o punho na mesa de repente. Seu idiota sem coração! Gritou, a voz embargada pela raiva adolescente. Você não pode simplesmente nos expulsar. Ela é minha mãe. O caso extraconjugal, as mentiras, o desrespeito, nada disso parecia importar diante da iminente vulnerabilidade de sua mãe. Empurrei a cadeira para trás, deixando-os à mesa de jantar, seus protestos caindo em meus ouvidos surdos. O silêncio que me acompanhou enquanto caminhava até meu escritório era denso, pesado com o peso da minha decisão. Estava feito. O ar na casa, antes repleto de uma tensão contida, agora vibrava com uma hostilidade crua e aberta. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei acordada, encarando o teto, repassando toda a cena. A fúria nos olhos de Brenda, a defesa desesperada de Kyle, minha própria resolução fria e inabalável. Havia alívio, uma satisfação silenciosa por finalmente ter cortado o cordão umbilical, mas misturada a uma profunda tristeza, um reconhecimento melancólico de 7 anos desperdiçados. Uma família que nunca existiu de verdade. Na manhã seguinte, a casa era um cenário de tensão e indiferença. Brenda e Kyle moviam-se pela cozinha como fantasmas, com o olhar fixo em outro lugar. Ninguém falava. O café era preparado, as torradas estalavam e o único som era o tilintar dos talheres, agudo e isolado. Depois do café da manhã, fui para meu escritório. Discretamente, entrei em contato com Frank Miller, um advogado que conheci no trabalho. Preciso entender meus direitos, disse a ele em voz baixa, e o processo de despejo. Ele ouviu pacientemente, com voz calma e profissional, explicando os passos, as notificações legais, o cronograma. Foi uma conversa fria e objetiva, mas necessária. Naquela mesma tarde, comecei a desmantelar sistematicamente nossa vida financeira conjunta. Cancelei os cartões de crédito que Brenda usava, bloqueei a pequena conta corrente conjunta que tínhamos para despesas domésticas e, o mais importante, alterei meu depósito direto para uma nova conta individual. O dinheiro que fluía tão livremente, mantendo o mundo deles estável, agora fluiria apenas para mim. Brenda descobriu isso naquela noite. Uma ligação frenética para uma loja, uma compra negada e então a inevitável explosão. Ela invadiu a sala de estar onde eu lia o jornal, com o rosto tomado pela raiva. Vocês bloquearam meus cartões? Que diabos há de errado com você, John? Isso é maldade? Como vou comprar comida? E a mesada do Kyle? Dobrei o jornal com precisão deliberada e o coloquei na mesinha de canto. Não sou mais sua provedora, Brenda, declarei, com a voz calma e firme. Vocês duas precisam se virar sozinhas agora. Kyle, ao ouvir a conversa, saiu do quarto com os olhos arregalados. Sem dúvida, ele tentara acessar a internet ou usar o celular, apenas para descobrir que a internet, todos os luxos, haviam desaparecido. Ele me encarou, um medo genuíno brilhando em seus olhos pela primeira vez. A ficha caiu, a compreensão concreta de que eu não estava blefando. Aquilo era real. A casa, que antes era um vestígio de lar, agora parecia um campo de batalha, repleto de um silêncio gélido e interações tensas. Vivíamos sob o mesmo teto, mas a família que antes fingia ser unida estava agora irremediavelmente fragmentada.
Frank Miller, meu advogado, era metódico. Ele delineou os passos, um caminho claro e linear através da complexa teia legal. Precisamos fazer tudo conforme as regras, John, aconselhou ele com a voz calma ao telefone. Uma notificação formal por escrito, citação adequada, o prazo exato, sem margem para erros. Suas palavras foram uma âncora sólida no meio do caos. Alguns dias depois, um oficial de justiça entregou a notificação oficial de despejo a Brenda. Era um documento frio e impessoal, mas carregava o peso da minha decisão final. O prazo legal estava estabelecido, uma contagem regressiva implacável para a partida deles. A reação de Brenda era previsível. Seu desespero se transformou em uma nova onda de raiva. Você vai se arrepender disso, John, ela gritou, sua voz ecoando pela casa silenciosa. Vou contar para todo mundo o canalha cruel e sem coração que você é. Nossos conhecidos em comum vão saber a verdade sobre você. Suas ameaças eram vazias, uma última tentativa desesperada de me controlar através da pressão social. Eu apenas a encarei, minha expressão inabalável. A verdade sobre suas ações, Brenda, falará por si só. Não disse mais nada. Minha indiferença é uma arma mais poderosa do que qualquer argumento. Kyle tentou apelar por conta própria. Ele me encurralou na cozinha, a voz carregada de lamúria, não de remorso. E os meus estudos, John? Meus amigos estão todos aqui. Você vai arruinar minha vida social. Não é justo. Ele parecia genuinamente perplexo com as consequências de seus atos. Me afastei da pia, minhas mãos secando em um pano de prato. A vida não é justa, Kyle, e as consequências fazem parte do amadurecimento. Encarei-o, mantendo o olhar fixo. Está na hora de você aprender a se virar sozinho, filho. A palavra filho soou como uma mentira na minha língua. O desespero levou Brenda a recorrer a antigos contatos. Eu a ouvi ao telefone com a voz fina e tensa, implorando a Greg, o pai biológico de Kyle. Você tem que nos ajudar, Greg. O John está nos expulsando de casa. A resposta dele foi curta e desdenhosa. Quase pude ouvir o encolher de ombros dele através da linha telefônica. Greg, ao que parecia, estava tão ansioso para evitar responsabilidades como sempre estivera. Então ela tentou com o Gary. Eu a encontrei andando de um lado para o outro na sala, sussurrando ao telefone, com a voz baixa e suplicante. Por favor, Gary, só por algumas semanas até eu conseguir resolver isso. A resposta dele foi clara o suficiente até mesmo do meu escritório. Gary, no fim das contas, só estava interessado na parte fácil de um caso, não nas consequências. Lentamente, a contragosto, Brenda e Kyle começaram a arrumar as malas. Caixas apareceram no corredor, cheias de roupas, livros e os equipamentos de jogos do Kyle. A atmosfera na casa ficou carregada de ressentimento, uma acusação silenciosa pairando em cada canto. Cada item que eles empacotavam parecia mais um prego no caixão dos meus últimos 7 anos. Senti o peso emocional, uma dor silenciosa que ressoava profundamente em mim, a tristeza de um investimento perdido, de um afeto desperdiçado. Mas, por baixo disso, uma crescente sensação de liberdade, uma leveza que eu nem sabia que me fazia falta, começou a surgir. O fardo estava se dissipando. Nos últimos dias, Brenda tentou uma última manipulação. Ela chamou do quarto, com a voz fraca, fingindo estar doente. John, você poderia me trazer um pouco de água? Não estou me sentindo bem. Era um truque antigo, um no qual eu já havia caído inúmeras vezes. Caminhei até a porta do quarto dela e fiquei parada ali, com as mãos nos bolsos. Você provavelmente deveria consultar um médico, Brenda. Eu disse com a voz educada, mais firme. Há uma boa clínica na rua principal. Virei-me e voltei para o meu escritório. O ato já não tinha mais poder sobre mim. Os últimos dias foram marcados por um silêncio surreal. Era como se a própria casa estivesse prendendo a respiração, aguardando o inevitável. Os móveis permaneceram, os meus, mas os pertences pessoais deles, a presença deles, foram diminuindo aos poucos. Chegou o dia da mudança, numa manhã cinzenta de terça-feira. Um pequeno caminhão de mudanças, pouco maior que um caminhão da U-Haul, parou na calçada. Brenda e Kyle carregaram suas caixas, seus movimentos rígidos e inexpressivos. Eu observava da janela da sala, um espectador silencioso do ato final. Eles estavam se mudando para um pequeno apartamento alugado do outro lado da cidade, um lugar que eu nunca tinha visto e jamais veria. O caminhão partiu e a rua ficou vazia novamente. Atravessei a casa repentinamente silenciosa e vazia. O silêncio era opressivo, uma estranha mistura de tristeza pelo que poderia ter sido e uma inegável libertação do que foi.
O silêncio na casa depois que eles saíram era absoluto. A princípio, parecia imenso, quase assustador. Um lembrete gritante do espaço vazio que antes ocupavam. Mas, rapidamente, esse vazio se transformou em uma profunda sensação de paz. Nada mais de discussões sussurradas vindas do quarto ao lado. Nada mais do barulho dos jogos noturnos do Kyle. Nada mais da tensão constante. Era só eu e o zumbido suave da geladeira. Esse silêncio, antes um símbolo de solidão, agora era um santuário. Comecei a limpar, sistematicamente. Cada armário, cada gaveta, cada superfície foi esfregada, reorganizada, restaurada à minha própria ordem. As revistas espalhadas, os trabalhos escolares esquecidos de Kyle, os pequenos objetos decorativos que Brenda tanto gostava, tudo foi descartado ou guardado, removido da minha vista. Eu estava recuperando o meu espaço, apagando meticulosamente a presença persistente deles. Para processar tudo isso, comecei a fazer terapia. O Dr. Evans era um homem tranquilo, de olhar bondoso, que ouvia sem julgar. Conversamos sobre a traição, sobre meu próprio comportamento conivente, sobre as maneiras sutis pelas quais permiti que se aproveitassem de mim, na esperança de um resultado diferente. Foi um processo lento e doloroso, mas necessário. Me vi refletindo sobre Greg, o pai biológico de Kyle. Eu sempre o julguei duramente, considerando-o irresponsável, um desertor, mas agora, com a clareza da retrospectiva, me perguntei se ele também não teria sido vítima do tipo específico de manipulação de Brenda, apenas aquele que fugiu primeiro. Talvez ele tivesse percebido os sinais anos antes de mim. Financeiramente, eu estava em uma boa posição. Frank Miller havia sido astuto, garantindo que meus bens mais importantes, minha aposentadoria e minhas principais economias estivessem completamente fora do alcance de Brenda. Os últimos 7 anos foram caros, sem dúvida, mas meu patrimônio principal permaneceu intacto. Comecei a reconstruir diligentemente, reservando dinheiro, sentindo um profundo alívio por minha previdência, ou talvez apenas minha cautela inata ter me salvado de um desastre completo. Algumas semanas depois da mudança deles, encontrei Brenda e Kyle no supermercado local. Foi um encontro estranho, quase cinematográfico, no corredor de frutas e verduras. Kyle empurrava o carrinho, com uma aparência abatida e os ombros caídos. Ele evitava meu olhar, sua antiga arrogância substituída por uma timidez vazia. Brenda, por outro lado, encarou-me diretamente, o rosto marcado por um desprezo amargo, os lábios comprimidos em uma linha fina e dura. Ela não disse nada, mas seu olhar fulminante dizia tudo. Senti uma pontada, uma familiar sensação de arrependimento, mas logo se dissipou, substituída por uma calma indiferença. A distância entre nós era vasta e nítida. Brenda, fiel ao seu estilo, tentou uma manobra legal. Frank Miller recebeu uma carta de um advogado de 5ª categoria, ameaçando um processo por danos morais e pensão alimentícia contínua. Frank respondeu prontamente com uma nota sucinta, declarando a falta de fundamento legal e meu total cumprimento de todas as obrigações. O assunto foi encerrado sem maiores problemas. Por meio de conhecidos em comum, daqueles que gostam de uma boa fofoca, ouvi alguns rumores. Brenda estava passando por dificuldades, trabalhando em empregos mal remunerados, pulando de um trabalho temporário para outro. Kyle, aparentemente, havia abandonado os estudos, à deriva, exatamente como eu temia. Não senti nenhuma satisfação com essas revelações, nenhum triunfo sombrio. Apenas uma confirmação silenciosa de que eles estavam, de fato, enfrentando as consequências de suas escolhas, se desenrolando exatamente como eu havia previsto. Comecei a me reconectar com velhos amigos, aqueles que eu havia negligenciado durante meus anos com Brenda, me afastando de compromissos sociais que não a envolviam. Foi bom ver rostos familiares, ouvir risadas genuínas, compartilhar conversas descomplicadas. Eram conexões reais, não condicionais. Comecei novos hobbies, um curso de marcenaria na faculdade comunitária e passei minhas noites lendo novamente, me livrando pouco a pouco do peso do meu passado. Certa tarde, encontrei Gary, o amante de Brenda, em uma loja de materiais de construção. Ele estava escolhendo amostras de tinta. Nossos olhares se cruzaram através de um corredor cheio de pincéis e rolos. Seu rosto, geralmente jovial, ficou visivelmente desconfortável. Ele gaguejou um rápido, com licença, e praticamente correu para o caixa, deixando suas amostras de tinta para trás. Algumas escolhas têm um custo que vai muito além do dinheiro, e enquanto eu escolhia um novo conjunto de brocas,
Refleti sobre como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Continue lendo até o final para ver como minha nova vida, livre e sem amarras, realmente começa. De volta ao escritório, reencontrei um novo propósito no meu trabalho. Os cálculos complexos, os projetos precisos, a satisfação silenciosa de resolver um problema de engenharia, tudo parecia mais significativo agora. Eu me destacava, oferecendo conselhos a engenheiros mais jovens, encontrando uma satisfação tranquila em orientá-los e compartilhar a sabedoria acumulada ao longo dos anos. Meu foco estava aguçado, livre dos dramas domésticos que antes consumiam minhas noites. Em casa, investi em mim e no meu espaço. O deck velho e desgastado nos fundos da casa foi demolido e substituído por madeira nova e resistente. Minha oficina, antes um depósito de ferramentas esquecidas e projetos descartados do Kyle, foi reorganizada, e cada chave inglesa e martelo voltaram ao seu devido lugar. Essas melhorias não visavam impressionar ninguém. O objetivo era criar um espaço confortável e funcional para mim, meu. Comecei a construir uma nova vida social. Entrei para um clube de caminhadas local, encontrando consolo e camaradagem nas trilhas empoeiradas nos arredores da cidade. Um grupo de leitura, com encontros mensais, proporcionava discussões animadas e novas perspectivas. Aos poucos, de forma natural, meu círculo social se expandiu, desvinculando-me dos conhecidos em comum que ainda carregavam o peso do meu passado. Desenvolvi uma confiança tranquila, deixando de pisar em ovos e de me definir pela minha capacidade de sustentar os outros. Meu valor era intrínseco, não condicional. Muitas vezes refleti sobre a natureza do amor, ruminando a palavra em minha mente como uma pedra lisa de rio. Percebi que a havia confundido com obrigação, com o desejo de resgatar alguém. Esse tinha sido o meu erro. O amor verdadeiro, agora eu entendia, não se tratava de consertar, mas de conexão genuína, respeito mútuo. Desenvolvi uma maior apreciação pela honestidade e autenticidade, tanto em mim quanto nas pessoas com quem escolhia passar meu tempo. Uma nova colega de trabalho, Sara, engenheira elétrica com raciocínio rápido e olhos brilhantes, começou a demonstrar interesse. Ela era observadora, frequentemente cruzando o meu olhar com o do outro lado da sala de reuniões, oferecendo um sorriso discreto e cúmplice quando eu fazia uma piada particularmente sem graça. No início hesitei, protegido pelo meu passado, com as barreiras que eu mesmo construí ainda de pé. Mas o calor genuíno de Sara, seu espírito independente, aos poucos começaram a me desarmar. Ela não precisava ser salva, estava simplesmente interessada em quem eu era. Nosso primeiro encontro foi simples, um café em uma lanchonete local em uma manhã de sábado. A conversa se estendeu pela tarde, horas a fio falando sobre nossas vidas, nossos sonhos, os pequenos detalhes que nos definiam. Havia uma leveza na conversa, um fluxo confortável que parecia novo e incomum. Por meio dos resquícios de antigas conexões, eu ainda ouvia sussurros sobre Brenda. Outra situação complicada, outro relacionamento que azedou, mais uma série de promessas quebradas. Os rumores, embora distantes, reforçavam ainda mais a certeza da minha decisão, confirmando a sabedoria de deixar ir. Também fiquei sabendo que Kyle finalmente tinha deixado a cidade, indo para algum lugar no oeste, diziam os boatos. Foi um alívio e uma tristeza ao mesmo tempo, o rompimento definitivo de um laço complicado. Eu esperava que ele encontrasse seu caminho, mas sabia que agora seria por conta própria. A raiva e o ressentimento finalmente se dissiparam. Percebi que finalmente havia deixado tudo para trás, substituindo-os por uma compreensão serena das falhas humanas, o reconhecimento de que todos, inclusive eu, carregamos nossos próprios fardos e cometemos nossos próprios erros. Então, inesperadamente, uma mensagem apareceu na minha caixa de entrada de e-mail. Era de Greg, o pai biológico de Kyle. Uma mensagem breve, quase um pedido de desculpas. John, dizia, só queria dizer que soube o que aconteceu. Sempre soube que Brenda era um tipo peculiar. Espero que você esteja bem. Era curta, mas reconhecia uma experiência compartilhada, uma compreensão mútua do caráter de Brenda. Senti um breve momento de empatia por ele, um reconhecimento silencioso de outro homem preso em sua órbita. Comecei a realmente ansiar pelo futuro. Não apenas sobreviver, não apenas suportar, mas construir uma vida enraizada na verdade, no respeito e em conexões genuínas. As planícies se estendiam diante de mim, vastas e abertas, repletas de possibilidades. Minha relação com Sara continuou a se aprofundar, lenta e naturalmente.
Foi construída sobre uma base de respeito mútuo e interesses em comum. Um entendimento tranquilo que parecia sólido e real. Passávamos os fins de semana caminhando pelas trilhas que eu amava, compartilhando refeições em pequenos restaurantes independentes, conversando por horas sobre tudo e nada. Ela me ouvia quando eu falava, ouvia de verdade, e suas observações eram sempre ponderadas, nunca julgadoras. Certa noite, finalmente contei a ela toda a história de Brenda e Kyle, detalhando os anos de cumplicidade, a traição e o rompimento final e doloroso. Sarah ouviu, com a mão levemente sobre a minha. Quando terminei, ela simplesmente apertou minha mão. Parece que você fez o que tinha que fazer, John, disse ela com a voz suave, e aprendeu muito sobre si mesmo nesse processo. Sua compreensão foi um bálsamo, uma afirmação silenciosa de que eu não estava sozinho. Então, Brenda reapareceu. Depois de meses de ausência, ela surgiu na cidade com uma aparência desgrenhada e abatida, um contraste gritante com a imagem cuidadosamente cultivada que antes projetava. Eu a avistei primeiro, do outro lado do corredor da loja de ferragens, com os cabelos despenteados e as roupas mal ajustadas. Meu estômago se contraiu. Alguns dias depois, a inevitável cena pública. Sarah e eu estávamos almoçando no terraço de um pequeno café no centro da cidade. Estávamos rindo de algo trivial quando Brenda nos viu. Seus olhos se estreitaram e um sorriso amargo se espalhou por seu rosto. Ela veio até nós pisando duro, alheia aos outros clientes. Então, é isso que você faz agora, John? Ela cuspiu as palavras, a voz tensa de fúria contida. Exibe sua nova vida enquanto nós ficamos sem nada? Sarah lidou com a situação com uma dignidade serena que me surpreendeu. Ela simplesmente olhou para Brenda com uma expressão calma, quase piedosa no rosto. Brenda, disse ela suavemente, não precisa fazer escândalo. Estamos apenas almoçando. Ela se recusou a entrar no drama, sua compostura contrastando fortemente com o desmoronamento de Brenda. Entrei no meio delas, minha mão guiando Sarah delicadamente um passo para trás. Minha voz era baixa, mas firme, um tom que eu havia aperfeiçoado ao longo de anos em reuniões de engenharia. Brenda, nos deixe em paz. Sua fúria se transformou em um apelo desesperado. John, por favor, estamos em uma situação desesperadora. Kyle voltou e não está bem. Ele precisa de ajuda. Nós dois precisamos. Seus olhos, antes tão hábeis em inspirar compaixão, agora demonstravam genuíno desespero. Encarei seu olhar, firme. Brenda, eu já te disse. Não posso te ajudar. Você precisa assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. As palavras não foram ditas com raiva, mas com uma resignação cansada. Ela hesitou por um instante, depois, vendo a determinação resoluta em meus olhos, virou-se e foi embora com os ombros caídos. Kyle reapareceu algumas semanas depois, parecendo ainda mais perdido do que da última vez que o vi. Ele havia voltado para o oeste, sem sucesso no oeste, sem oportunidades fáceis. Estava mais magro, suas roupas largas, seus olhos com um ar assombrado que eu nunca tinha visto antes. Ele apareceu na minha porta numa manhã de sábado, inquieto na varanda. John, começou ele, a voz quase num sussurro. Eu preciso de um empréstimo. Só para recomeçar. Uma passagem de ônibus, comida. Prometo que te pago de volta. Senti um conflito interno. A lembrança daquele menino esperançoso de 10 anos, o garoto por quem eu havia prometido ficar, guerreava com um adolescente arrogante que me chamara de otário. Olhei para ele, olhei-o de verdade e vi um desespero cru, algo novo para mim. Um empréstimo não é o que você precisa, Kyle, eu disse com voz controlada. O que você precisa é aprender a se sustentar. Fiz uma pausa formulando a proposta na minha mente. Tenho alguns trabalhos ocasionais para fazer em casa, coisas que precisam ser feitas. Cuidar do jardim, limpar a garagem, pintar o galpão. Pago o salário mínimo em dinheiro vivo por um dia de trabalho honesto. O rosto de Kyle se fechou, visivelmente decepcionado. Ele esperava uma ajuda, uma solução rápida, mas seu desespero deve ter superado seu orgulho. Ele assentiu lentamente. Tudo bem, murmurou. Tudo bem, John. Eu consigo fazer isso. Brenda, é claro, tentou interferir. Ela me ligou, furiosa. Você espera que ele trabalhe para você? Como um empregado? É humilhante, John. Dessa vez, Kyle a enfrentou. Mãe, ouviu dizer ao telefone, com uma voz surpreendentemente firme. É tudo o que me resta agora. Deixa pra lá. Foi um pequeno passo, mas um passo mesmo assim. O primeiro sinal real de autonomia que vi nele em anos. Kyle começou a trabalhar para mim na segunda-feira seguinte.
Ele chegou na hora, com os ombros ainda curvados, um ressentimento evidente fervilhando sob sua postura tranquila. Atribuí a ele as tarefas mais árduas primeiro: limpar as calhas entupidas, varrer todo o quintal, esfregar a graxa teimosa do chão da garagem. Era trabalho pesado, e ele resmungava baixinho, mas aparecia todos os dias, de forma confiável e persistente. Mantive limites rígidos. Não havia favores especiais nem pausas extras. Ele era um funcionário e ganhava cada centavo do seu salário mínimo. Eu o pagava em dinheiro vivo no final de cada dia, contando as notas, enfatizando a relação direta entre esforço e recompensa. Durante nossos breves intervalos, às vezes tínhamos conversas silenciosas e constrangedoras. Eu perguntava sobre o dia dele, sobre o que ele estava pensando, tomando cuidado para não ser indiscreta, apenas oferecendo espaço. Lentamente, dolorosamente, os anos de silêncio começaram a se dissipar. Ele falava sobre as coisas que tinha visto no Oeste, as dificuldades que havia enfrentado. Ele não era mais o garoto que me chamava de idiota. Certa tarde, enquanto consertava um painel solto na cerca, ele notou meu velho cortador de grama parado, com o motor falhando. "Precisa de uma vela nova, John", disse ele sem levantar os olhos. "E o carburador provavelmente está entupido." Ele tinha um talento especial para consertar coisas, uma competência discreta que eu nunca tinha visto antes, sempre ofuscada por sua arrogância. Ele passou 1 hora mexendo nele e o velho cortador de grama voltou a funcionar. Fiquei surpreso. Uma mudança sutil começou a ocorrer em sua atitude. O ressentimento nunca desapareceu completamente, mas foi gradualmente substituído por um respeito relutante pela minha justiça, minha ética de trabalho constante e pelo simples fato de eu cumprir minha palavra. Ele estava começando a ver um tipo diferente de homem, alguém que não oferecia favores, mas sim oportunidades. Sarah também percebeu. "Ele está mudando, John", disse ela certa noite enquanto observava Kyle guardar suas ferramentas no meu galpão. "É uma maturidade conquistada com muito esforço, mas está criando raízes." Sua perspicácia era aguçada, sua percepção clara. Enquanto isso, a situação de Brenda continuava a piorar. Os rumores se tornaram mais concretos. Ela perdeu o apartamento, não conseguia manter um emprego, estava morando de favor na casa de amigos, mudando-se entre parentes distantes, às vezes até mesmo para abrigos. Sua energia outrora vibrante, embora manipuladora, havia desaparecido, substituída por um cansaço derrotista. Kyle viu. Às vezes, ele chegava ao trabalho com um semblante ainda mais atormentado, os olhos nublados. Ele estava testemunhando em primeira mão o completo colapso de sua mãe, e isso o obrigou a confrontar seu próprio papel no passado deles, as consequências das escolhas que fizeram juntos. A compreensão foi lenta, mas estava acontecendo. Numa sexta-feira à noite, depois de um dia particularmente longo limpando o mato, me vi convidando Kyle para jantar com Sarah e comigo. "Vamos fazer hambúrgueres", eu disse num convite casual. "Se você estiver com fome." Foi um passo hesitante, ultrapassando a relação empregador-empregado, em direção a algo que se assemelhava a uma conexão incipiente, se não familiar. Ele hesitou, mas aceitou. Entre hambúrgueres e salada de batata, a conversa fluiu um pouco mais facilmente. Enquanto Sarah recolhia os pratos, Kyle se remexeu na cadeira, olhando para as próprias mãos. "John", começou ele com a voz baixa, Eu sinto muito, por tudo, pelo que eu disse, por como eu agi." Foi um pedido de desculpas desajeitado, hesitante e imperfeito, mas sincero. Encarei seu olhar, sustentando-o por um longo momento. Não precisei de grandes gestos nem lágrimas dramáticas. Um aceno silencioso foi suficiente. "Aceito suas desculpas, Kyle", disse simplesmente. "Todos nós cometemos erros. Brenda, incapaz de lidar com a crescente independência do filho ou com minha determinação inabalável, acabou deixando a cidade para sempre. Sem despedidas, sem cenas dramáticas. Apenas um desaparecimento silencioso. Graças aos meus contatos nas áreas de engenharia e construção, ajudei o Kyle a encontrar um emprego decente. Não era um trabalho glamouroso, mas era um trabalho honesto em uma pequena oficina de fabricação, onde ele podia aprender uma profissão, usar as mãos e construir algo tangível. Tornei-me um verdadeiro mentor para ele, não apenas uma figura paterna substituta, mas alguém que o ajudava a navegar pelo mundo real, a lidar com as complexidades de um emprego, a administrar dinheiro e a tomar decisões responsáveis. Kyle, embora ainda carregando as cicatrizes do passado,
demonstrava uma esperança genuína em um futuro autossuficiente. O garoto que eu conhecia havia desaparecido, substituído por um jovem que, lenta e arduamente, trilhava seu próprio caminho. Um ano passou, tranquilo e constante, como o rio que corre logo além da cidade. Minha vida com Sara se aprofundou em um compromisso profundo, um ritmo confortável construído sobre respeito mútuo e interesses em comum. Nossas noites eram passadas em conversas tranquilas, nossos fins de semana em longas caminhadas pelo parque estadual, simplesmente desfrutando da satisfação simples e profunda que se instalou entre nós. Kyle também havia progredido. Estava empregado na oficina de fabricação, economizando dinheiro, e até falava em fazer um curso em uma faculdade comunitária para aprimorar suas habilidades. Ele nos visitava às vezes, não para pedir esmolas, mas para compartilhar as novidades, pedir conselhos, para se conectar. Compartilhávamos as refeições de feriado, nós três, John, Sara e Kyle, um novo tipo de família, forjada não por laços de sangue ou obrigação, mas pela honestidade e trabalho árduo. Relembrando aqueles 7 anos dolorosos, vi-os como uma dura lição, um fogo que atravessei. Não me arrependo da decisão que tomei. Era necessária para a minha própria sobrevivência e, em última análise, para o crescimento de Kyle. A ausência de Brenda foi um alívio silencioso, uma ferida que finalmente cicatrizou de verdade. Finalmente entendi que o verdadeiro amor não se trata de provisão infinita ou perdão cego. Trata-se de respeito, limites e responsabilidade compartilhada. Eu estava na varanda de casa, com a planície se estendendo até o horizonte, sentindo uma paz que eu nem sabia ser possível. Sara se juntou a mim, sua mão encontrando a minha, um testemunho silencioso da nossa conexão. Nosso futuro era aberto, não grandioso, mas sólido, construído sobre uma base de verdade. Exigir que as pessoas paguem o preço por seus atos, percebi, era muitas vezes a forma mais genuína de amor, permitindo que elas aprendessem, crescessem e se tornassem independentes. Observamos o sol se pôr atrás da pradaria, uma serenidade merecida nos envolvendo. Um ano havia trazido uma certeza tranquila à minha vida. Sara e eu compartilhávamos uma existência confortável, construída sobre respeito e afeto genuíno. Nossas noites eram passadas em conversas calmas, nossos fins de semana em atividades que ambos apreciávamos, os dias se desenrolando com uma paz constante e conquistada. Kyle também havia encontrado seu caminho. Ele tinha um emprego estável, economizava dinheiro e até falava em fazer um curso noturno na faculdade comunitária. Ele nos visitava às vezes não para pedir esmola, mas para compartilhar seu progresso, pedir conselhos sobre orçamento ou algum problema no trabalho. Não éramos uma família convencional, mas éramos uma unidade tranquila, compartilhando refeições e reconhecendo um passado que nos moldara. Olhando para trás, os 7 anos com Brenda pareciam uma provação distante e necessária. Não me arrependia das escolhas que fiz. Foram difíceis, mas abriram um novo caminho para mim e, de uma forma estranha, para Kyle também. A ausência de Brenda foi um alívio reconfortante, uma ferida que cicatrizou. Eu entendi agora que o amor não era provisão infinita, mas sim respeito, limites e a responsabilidade compartilhada pela vida. As planícies se estendiam além da minha varanda, vastas e desimpedidas. Sara se juntou a mim, sua mão encontrando a minha. Nosso futuro estava em aberto, mas parecia sólido, construído sobre a verdade.